Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é sobre o trabalho do menor, né? Eu estou com o fio aqui, com o fone, para a aula ficar melhor, para o áudio ficar melhor. Então as últimas gravações com o fone ficou bem melhor o áudio. Então eu vou ficar com esse fio aqui para a gente poder ter uma qualidade de áudio melhor. Bom, então o tema da aula nossa de hoje é trabalho do menor. Nós vamos falar das regras básicas do menor e nós vamos falar um pouco da aprendizagem, das regras da aprendizagem, com foco na CLT, tá? A gente tem algumas outras regras, tá? Mas a gente vai focar bastante na CLT, tá bom? Bom, em relação ao menor, é importante a gente saber que a CLT é no capítulo 402 ao artigo 441. Espera aí que o meu áudio aqui, 402 a 441. Deixa eu só procurar aqui a lei complementar que eu quero, para já deixar marcado, para na hora que eu precisar, eu mencionar para vocês. Vou tentar não mexer muito no fio, para não fazer barulho, ruído. Bom, então vamos lá. Artigo 402 a 441. Vamos destacar os principais artigos aí. No seu slide, o slide que eu postei para vocês, começa no slide 51, tá? Então, no slide 51 do material aí da sala que eu postei para vocês, da atividade, começa no slide 51. Bom, o que seria, quais são as regras que nós temos em relação ao trabalho do menor? Primeiro, a principal regra é que o menor só pode trabalhar a partir de 16 anos. A CLT, ela diz assim no artigo 402: considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. Aí no 403 ela arruma isso porque aí entra de acordo com a Constituição, né? A Constituição no artigo 7º, no inciso 33, ela deixa claro que é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Isso está no artigo 7º, no inciso 33 da Constituição. O artigo 403 confirma isso. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, no primeiro momento, menor só pode trabalhar se ele tiver pelo menos 16 anos. Essa é a idade mínima para o trabalho no Brasil, 16 anos. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, o trabalho do menor, trabalhar mesmo, efetivamente, a partir dos 16 anos de idade. Nós sabemos que o doméstico é uma regra nova, que o menor não pode trabalhar. Não pode existir trabalho do menor no doméstico, né? O doméstico exige é isso que eu marquei aqui para vocês. Na lei complementar do doméstico, a lei complementar 150/2015, diz assim no parágrafo único do artigo 1º, nós já comentamos em sala. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 de 99 da Organização Internacional do Trabalho. E com o decreto, esse decreto, se você tiver curiosidade de estudar quais são as atividades que realmente o menor não pode trabalhar, que são atividades que são degradantes, que são consideradas de risco, está no decreto 6.481, de 12 de junho de 2008. Então, decreto 6.481, de 12 de junho de 2008. Esse decreto tem ultimamente caído em algumas provas de concurso, porque ele traz lá várias atividades que o menor não pode exercer. E tem as exceções, né, que é possível se tiver uma autorização expressa do Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia. Então, um decreto bem interessante, porque ele traz detalhadamente quais são as atividades que o menor não pode exercer, né? Dentre elas, o trabalho doméstico. Tá? Trabalho doméstico, a idade mínima é 18 anos. Então, a regra principal é qual é a idade mínima para o trabalho no Brasil? Em regra, 16 anos, para qualquer trabalho. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, mas a idade mínima para qualquer trabalho é 16 anos. E algumas atividades não vão admitir menores, como no caso doméstico, e as atividades que estão nesse decreto 6.481 de 98. Tá? De 98 não, de 2008. De 2008. 6.481 de 2008. Tá bom? O primeiro ponto é esse.
No slide eu coloco para vocês assim, considera-se menor para a CLT o trabalho de 14 a 18 anos incompletos. Mas aí vocês viram, no 403, a CLT arruma isso. A CLT fala assim, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, o caput do artigo 403, ele confirma o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que é o trabalho do menor, que a idade mínima, na verdade, é 16 anos. Essa é a regra, tá? Lembra também que nós falamos do rural. O rural, a idade mínima também é 16 anos, tá? O doméstico é 18, o rural é 16. Só que no decreto do rural está a idade mínima de 12, não é mais. 12 anos é para contar para fins de previdência, para fins de tempo de serviço. Parece-me que hoje está contando até a partir de 8 anos. Mas a idade mínima para o trabalho hoje, se eu for contratar um trabalhador no âmbito rural, tem que ser 16 anos, pelo menos, tá? Então, é lógico que eu vou ter que analisar outros critérios que a gente vai ver aqui. Se o trabalho é noturno, se é insalubre, se é perigoso, porque aí não pode realmente ter trabalho do menor em atividades assim, tá bom? Então, a regra base de idade do menor é o artigo 403, caput, da CLT, e o artigo 7º, inciso 33 da Constituição. E cuidado com esse decreto 6.481 de 2008, porque ele vai trazer um monte de atividade que o menor não pode exercer, dentre elas o doméstico, ok? Bom, aí eu coloco aqui para vocês os slides. Ler artigos 404, 405, 406. Lógico que eu não vou ler, né? Para não ficar maçante. Mas eu quero chamar a atenção. Eu vou ler alguns trechos, mas eu quero chamar a atenção. O artigo 404, se você acompanhar aí na CLT, tá, é bom sempre você ter a CLT, baixar isso, você está na internet, olhar no Google, mas eu vou, na medida do possível, lendo ou destacando para você. O artigo 404, ele quer dizer que o trabalho do menor não pode ser realizado à noite. Então ele diz assim, ó, ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno. Não quero bater aqui. Considerando este o que for executado no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Então veja, no âmbito urbano, das 22 às 5 é o trabalho noturno. A gente não pode esquecer que no âmbito rural, na lavoura das 21 às 5 e na pecuária das 20 às 4. Então, em regra, menor não pode trabalhar à noite. Não pode ter trabalho noturno para o menor. Isso é uma regra muito cobrada em prova, tá? O artigo 405, a preocupação dele é com a moralidade do menor, ou seja, quando o menor for prestar o serviço, enquanto menor, como é que vai ficar, o que tipo de serviço realmente ele pode fazer. Então a CLT, apesar dessas regras aqui serem um pouquinho antigas, elas tratam, elas demonstram o que a magistratura hoje está analisando, o que o Ministério Público do Trabalho defende, né? Então, o 405 diz assim, ao menor não será permitido. Então, aí o inciso 1 é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que está confirmando o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que é vedado o trabalho do menor em qualquer atividade insalubre, perigosa, penosa, enfim, ele coloca, ó, nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes do quadro para esse fim aprovado, né, pelo, hoje o Ministério da Economia, tá? O Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, tem as normas regulamentadoras, né, que regulamentam a insalubridade, atividade insalubre perigosa. Então, ele não pode trabalhar atividade insalubre perigosa. Então, não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar atividade insalubre perigosa. Tá? O inciso segundo fala assim, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Então, vocês vão perceber que se a gente for ler o 405, parágrafo 2º, parágrafo 3º, ele vai ter uma preocupação em analisar ou proibir o trabalho de menor em locais que possa comprometer a sua formação moral. Tá? O parágrafo 2º diz lá que é possível o menor trabalhar em ruas, praças, logradouros, né, desde que ele tenha uma prévia autorização do juiz de menor, que hoje seria da vara da infância. Existe uma discussão muito grande em termos de competência. Quem deveria autorizar previamente o trabalho do menor? O juiz do trabalho, porque se trata de uma relação de trabalho, ou o juiz da vara da infância e juventude? Isso é uma briga grande travada nos tribunais. Nós já tivemos indas e vindas, vez que foi o seu trabalho, e agora, salvo engano, o último posicionamento foi do ministro Marco Aurélio numa liminar do Supremo, falando que é o juiz da vara da infância e juventude. Então tem uma discussão grande judicialmente se quem deveria dar essa autorização seria o juiz do trabalho ou realmente o juiz da vara da infância e juventude.
Porque em 2004, o artigo 114 da Constituição alterou a competência do seu trabalho para analisar todas as questões envolvendo relação de trabalho. Então eles dizem que é uma relação de trabalho. Quem tem que analisar isso é o juiz de trabalho. Eu também entendo que é o juiz de trabalho. Para mim, é o juiz de trabalho que tem que analisar isso. Mas nós temos essa discussão e, salvo engano, a última decisão que nós tivemos há algum tempo atrás foi no sentido de dar a competência para as varas da infância e juventude. Tá? Mas, enfim, tirando essa discussão, se o menor quiser trabalhar, igual ele coloca aqui, trabalho exercido nas ruas, praças e outros logadouros dependerá de prévia autorização do judiciário. O judiciário vai ter que autorizar isso, seja o do trabalho ou seja o da vara da infância. Tá? Ele vai ter que autorizar. Aí ele coloca aqui, ó, isso que é o detalhe. Ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou de seus pais, avós. Então o juiz vai ter que observar isso. O juiz vai ter que proteger, então não pode deixar que a atividade que o menor exerça traga prejuízo à sua moral, mas o juiz também, além de proteger isso, vai ter que observar o seguinte: esse menor, né, ele traz o sustento para sua família, esse salário, esse dinheiro que ele recebe contribui para o sustento e subsistência da sua família, porque se contribui, o juiz vai ter que dar essa analisada com cuidado, colocar numa balança. Né? É óbvio que se prejudicar a moral dele não poderia, mas eles pedem aqui na legislação que o juiz analise isso, que se não houver violação, se não houver prejuízo à moral e o trabalho do menor realmente trouxer o sustento para a família, ele for um arrimo de família, então que se deve autorizar, né? Porque senão a família vai passar fome. Né? O parágrafo 3º já fala assim, considera-se prejudicial a moralidade, ele já fala que é prejudicial a moralidade, do menor o trabalho prestado de qualquer modo, seja, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma verificação, em teatros, revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, danças, estabelecimentos. Hoje a gente poderia levar isso para os teatros mesmo, né? E para as novelas. Então, há um cuidado, tem até convenção da OIT sobre o trabalho do menor artista, né? Então, tem que ter um cuidado. As novelas, na hora que vão ter menores lá, elas não podem gravar à noite, né? Os menores não podem trabalhar à noite. Elas vão ter que ter esse cuidado da subsistência, se vai auxiliar realmente a família. O juiz vai ter que ver tudo isso. O juiz, hoje, da Vara da Infância e Juventude, vai ter que analisar se aquelas cenas, aquele trabalho que o menor vai desenvolver, e se não me engano, as emissoras de TV já tiveram até termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para poder realmente, então, ter o trabalho do menor, mas elas cumprirem a exigência, por exemplo, exigir que o menor esteja estudando, elas assegurarem que esse menor está estudando, que ele não está gravando à noite, que as cenas não envolvem nada de prejudício à sua moralidade, pornografia, cenas intensas. Isso já foi muito discutido no Brasil, que a gente não ouve, as emissoras não falam, mas todas elas, ou a maioria delas, já tiveram um problema em relação a isso. Né? E o Ministério Público bate em cima mesmo, né? Fiscaliza nesse sentido. Tá? Também é prejudicial a sua formação moral trabalhar em empresas de circo, né? Na função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. Tá? E também é prejudicial à sua moralidade na produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, imagens ou qualquer outros objetos que possam, a juiz da autoridade, prejudicar a sua formação moral. Pornografia, coisas violentas, né? Revistas de morte, coisa que atrapalha. O exemplo clássico é a pornografia, porque fica fácil a gente entender. Porque isso atrapalha a formação moral dele. Tá? Então, ele teria que trabalhar, e o trabalho que ele desenvolve também auxilia na sua formação, na sua educação, né? Na sua formação moral. E não prejudicar essa formação. Né? Afinal, ele está em fase de formação, ele está formando o caráter dele. E a letra D fala também que consiste na venda ou varejo de bebidas alcoólicas. Não pode, é considerado prejudicial à moralidade do menor trabalhar em locais onde vende bebida alcoólica, né? Ele não poderia trabalhar em locais assim, tá? Isso é o 405, parágrafo 3º. O parágrafo 4º diz que nas localidades em que existe oficialmente instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, menores jornaleiros são aqueles menores, então, que vão vender os jornais, que vão entregar os jornais. Se a instituição estiver devidamente autorizada, ela pode contratar menores para esse tipo de atividade. Tá? E o parágrafo 5º fala que se aplica ao menor disposto no artigo 390. O artigo 390 fala do peso. Nós falamos do trabalho da mulher, acredito que todas as turmas já tiveram o trabalho da mulher, e eu deixei claro para vocês que a mulher pode carregar no máximo 25 quilos para trabalhos
20 quilos para trabalhos contínuos e 25 quilos para trabalhos descontínuos. É o que está no artigo 390 da CLT. E o menor também entra nessa regra. O menor também não pode trabalhar num local que exija que ele carregue de peso, né? Se for contínuo, mais que 20 quilos, e se for descontínuo, mais que 25 quilos. Então, ele entra nessa regra também, tá? E o 406 traz exceções. O 406 fala assim que é possível, sim, o menor trabalhar num circo, o menor trabalhar num teatro, numa novela, né? Desde que, dois requisitos, a representação tenha fim educativo, né? Então, essas novelas que são voltadas para criança, né, tenha fim educativo e não tenha prejuízo à sua formação moral, né? E também, desde que certifique-se que a ocupação do menor é indispensável à subsistência de seus pais, avós, irmãos. Então, se o juiz de menor verificar que o menor então vai trabalhar num teatro, numa novela, e ele verifica que essa novela tem fins educativos, que as cenas não vão ser cenas que envolvem prejuízo moral e que o menor também, o salário dele vai contribuir para a subsistência da família, ele pode autorizar, porque entraria na exceção. Então, esses três artigos, 404, 405, 406, retratam bem o cuidado que o legislador tem em proteger o menor de algumas atividades que podem prejudicar a sua formação moral, o seu físico mesmo, a sua fisiologia, igual atividade insalubre, perigosa, carregando peso acima do normal, né? Trabalhar à noite. Então, há uma preocupação do legislador em relação a isso. Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que analisar. Então, o primeiro é a idade, o segundo, a preocupação em que tipo de trabalho o menor pode exercer ou ele pode prestar de serviço. E aí nós vamos para a jornada. O 413 da CLT traz para a gente o seguinte: é vedado, então é proibido prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. Então, em regra, o menor não pode fazer hora extra. Ele tem um limite, que é de 8 horas, né? E ele não pode fazer horas extras. Inclusive, o parágrafo único do artigo 413 diz que, o artigo 414 diz assim: quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Então, ele não pode trabalhar 8 horas no local e 8 em outro, ou 4 em outro, não pode. Ele tem que trabalhar no máximo 8 horas, somando todos os locais. Então, se ele trabalha em 2 locais, tem que ser 4 em um, 4 em outro. Ou seja, a soma dos 2 locais não pode ultrapassar de 8 horas diárias e 44 semanais. Por quê? Porque ele tem que estudar, em algum momento ele tem que estudar, ele tem que se capacitar, tem que se qualificar, né? Essa é a ideia da legislação. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas o legislador tem que permitir que ele, em um período do dia, ele estude, né? Agora, quais são as exceções? Então, a regra é que não pode prorrogar, ele não pode fazer hora extra. As exceções são no caso de compensação de jornada. Então, se a empresa tiver um sistema de compensação menor, pode entrar no sistema de compensação, que é o inciso 1 do artigo 413. Então, ele pode trabalhar até mais 2 horas por dia, né? Então, ele poderia trabalhar mais, desde que seja devolvida no dia seguinte ou na semana seguinte para ele. Então, se tiver um ajuste de compensação de jornada na empresa, a empresa pode, então, realizar essa atividade com o menor e ele fazer parte da compensação também com os demais trabalhadores, tá? E a outra exceção no caso de força maior. Se a empresa precisar, por uma questão de força maior, uma enchente, uma inundação, né, um incêndio, ela precisar de um pouco mais de trabalho em razão disso, o menor pode trabalhar até 12 horas, no caso de força maior, mas todas as horas que ele fizer a mais, ele vai ter que receber o adicional. E o adicional de hora extra aqui está falando que é 25%, mas não existe mais adicional de hora extra de 25%, eu já falei isso para vocês. O adicional mínimo, segundo o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, é de 50%. Então, se você olhar aqui de baixo, vai estar o artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Então, quando a CLT fala que o menor pode trabalhar, no caso de força maior, até 12 horas, recebendo o respectivo adicional para cada hora que ele fizer a mais, o adicional é de no mínimo 50%. Então, onde está 25%, você lê 50%. Então, a regra de jornada é essa. Ele tem um limite de 8 horas, não pode ultrapassar esse limite, mesmo que ele trabalhe em 2 locais, esse tem que ser o limite máximo. Não pode fazer hora extra, salvo se a empresa tiver compensação, ele pode entrar na regra de compensação, ou se a empresa tiver um trabalho extraordinário em razão de força maior. Aí o limite é até 12 horas por dia, mas todas as horas que ultrapassar, né, o limite de 8 horas, que é o máximo, ele vai ter direito a ganhar como extra. Tudo bem? Então esse é o terceiro ponto que a gente viu ali.
É o primeiro slide. O primeiro slide foi totalmente concluído. Aí nós vamos para o segundo slide que fala do menor, que é o slide 52, né? Esse slide 52, ele fala de dois pontos, dois direitos. É o artigo 439 e 430. Primeiro, o menor precisa de uma autorização do responsável na hora da admissão? A CLT não exige na admissão. Todas as empresas pegam por precaução, né? Na prática é comum pegar a autorização do pai, da mãe, do responsável, mas a CLT não exige a autorização do responsável na admissão. A CLT exige o seguinte, que na demissão, na hora que a empresa for pagar as verbas decisórias para o menor, no termo de rescisão tem que ter a assinatura do responsável e do menor. O menor só pode dar recibo de salário. Então, durante o contrato de trabalho, se o menor tiver que receber o salário e assinar o olerite, assinar o recibo, ele pode, vale. Então, a assinatura do menor no olerite vale. Só. Na rescisão, tem que haver a presença do responsável legal. Não pode, no momento da rescisão, o menor assinar sozinho. Então, é isso que está no artigo 439 da CLT. Artigo 439 diz lá: é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, tratando-se, porém, de rescisão do contrato, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência do seu responsável legal, quitação ao empregador pelo recebimento de indenização que lhe for devida. Então, neste caso, tem que ter na rescisão a assinatura do responsável. Na admissão, apesar de na prática ter, a lei não exige. Tá? E durante o contrato, o menor pode assinar recibo. O 440, ele fala da prescrição. Ele é muito simples, ele fala assim, ó, contra os menores de 18 anos não corre prazo de prescrição. O que ele quer dizer isso? Nós temos duas regrinhas de prescrição básicas. Quando o empregado é mandado embora, ele tem 2 anos da extinção do contrato para entrar na justiça. Então, passou 2 anos, acabou, ele não consegue mais reclamar, prescreveu. Prescrição total, 2 anos da extinção. E se ele reclamar dentro dos 2 anos, ele só consegue buscar os últimos 5 anos do ajuizamento. Então, quer dizer, se ele acabou de ser mandado embora agora e entrou na justiça, ele pega os últimos 5 anos, porque ele vai voltar 5 anos do ajuizamento. Ele entrou rápido, ele pega os últimos 5 anos. Se ele demorar 1 ano para entrar na justiça, porque ele tem 2, vai voltar 5 anos da data que ele entrou na justiça. Então, ele vai perder esse 1 ano que ele demorou, então ele vai conseguir só os últimos 4 trabalhados. Se ele demorar os 2 anos para entrar na justiça, ele vai pegar, na verdade, só os últimos 3 trabalhados, porque quando ele entra na justiça, aí que começa, aí que volta os 5 anos de prescrição. Os 5 anos é do ajuizamento. Não volta 5 anos da extinção, ele tem 2 anos para entrar na justiça, e quando ele entra na justiça, quando ele ajuiza a ação, dessa data que ele ajuizou, volta 5 anos. Ele tem direito a reclamar os últimos 5 do ajuizamento. Então, quanto mais tempo ele demorar, pior para ele, porque ele vai perdendo direitos. Imagina um cara que trabalhou 6 anos numa empresa. Se ele é mandado embora e entrar na justiça, ele só vai buscar os últimos 5 mesmo. 1 ele já perdeu. Agora, se ele demorar 2, ele vai voltar 5 do ajuizamento, ele só pega os 3 trabalhados, os 3 últimos trabalhados. Ele perde mais 3, ele perde os outros 3 anteriores, que são 6 anos. Então, 6 anos. Se eu volto aqui no começo, eu busco 5, quer dizer, esse último aqui eu perdi, que é o 6º. Se eu demoro 2 anos, então volta 5, 2 mais 3, eu perdi esses 3 anteriores. Então, o menor, essa prescrição de 2 anos, só começa a contar quando ele completar a maioridade. Então, se o menor, por exemplo, eu contrato um menor lá de 14 anos, não poderia, porque só pode ser com aprendiz, eu contrato um menor lá de 14 anos, e ele vai trabalhar para mim. Aí, com 17 anos, eu mando ele embora. Vai começar a contar a prescrição quando ele completar 18. Então ele vai ter 3 anos para entrar na justiça. Porque dos 17 aos 18 não corre a prescrição. Só corre a prescrição dos 18 em diante. Então ele vai ter até os 20 para entrar. Então ele vai ganhar 1 ano aí. Por quê? Porque esse artigo fala que a prescrição não corre para o menor. Qual que é o problema? O problema é a quinquenal. Vamos imaginar que ele, vou dar um exemplo aqui, que eu coloquei para vocês. Ele tem 15 anos. Então olha aqui, vê se tá. Vocês vão entender. Ele tem 15 anos e é admitido com 15 anos. Está errado, já está errado, a empresa já fez errado, porque ela tinha que contratá-lo de 16 para frente, se ela contratou com 15, tá? Mandou ele embora com 21. Então ele, aqui, quando ele já é mandado embora, ele já é maior. Então ele tem, vamos ver, fica mais perto aí,
Ele tinha 15 quando ele entrou, 21 quando ele foi demitido. Veja, ele tem até os 23 para entrar na justiça, porque aqui ó, ele já é maior quando ele foi mandado embora, 21, então os 2 anos vai correr imediatamente, assim que ele é mandado embora. Né? Então ele tem 2 anos, tem até os 23. Se ele espera os 23, quando volta, ó, não volta 5 anos do ajuizamento? Vai voltar a 5 anos. Ele vai ter 18, tá vendo? Ele já era maior. Quando eu volto 5 anos, ele já era maior. Então esse período aqui todo ele perdeu. Dos 15 aos 18, ele perdeu. Por quê? Porque quando ele demorou para reclamar, dos 21, ele tinha até os 23, ele esperou dar os 2 anos para entrar na justiça. Quando entra na justiça, volta 5. 5 anos do ajuizamento é daqui, ó, volta 5 daqui. Ele só pode reclamar os últimos 5 do ajuizamento. Quando eu volto 5, essa data quinquenal aqui ó, cai lá atrás, volta 5 anos. Quantos anos ele tem? Ele tinha 18. Então, ele só consegue esses 5 mesmo, ele perde tudo isso aqui. Agora, olha aqui se ele reclamasse mais rápido. Eu fiz um outro esquema, olha aqui. Ele tinha 15, foi mandado embora com 21. Mesma coisa. 15 e foi mandado embora com 21. Só que ele não esperou entrar com 23, ele entrou com 22. Quando volta 5, ele é o quê? Menor. Então ele consegue pegar tudo. Porque quando volta 5 ele é menor, então aí não correu essa prescrição aqui. Então se não correu essa prescrição aqui, porque quando voltou 5 anos ele era menor, ele consegue dos 15 aos 21, ele consegue tudo. Essa regra não é pacífica, tá? É divergente, mas tem sido aplicado nesse sentido. Quando volta 5 anos e ele é maior, ele perde, né? Volta 5 anos, ele é maior, ele perde tudo. Então ele só consegue dos 18 aos 21. Então vocês viram que ele perdeu 2 anos aí, ele só consegue 18 a 21. Agora, se ele entra logo na justiça, olha aqui, se ele entrou com 22, voltou 5, ele é menor, então aí ele ganha todo esse período aqui, ele ganha tudo. Tá? Então eu vou mostrar de novo. Se ele fizer esse esqueminha, demorou demais, Inês é morta, perdeu. Não ganhou dos 15 aos 18. Né? Agora, se ele foi mais ligeiro, entrou logo, ó, demorou no máximo 1 ano, quando volta 5 anos, ele ganha tudo. Tá? Então, essa regra de prescrição quinquenal ela é bem divergente, não cai muito nas provas não, porque o pessoal discute bastante, mas esse é o entendimento majoritário. O que é bastante cobrado nas provas, que a gente dá para vocês, em sala, ou na OAB, em concurso, é a prescrição bienal. É aquela que você só começa a contar os 2 anos quando ele completa a maioridade. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês mandem as dúvidas por WhatsApp, tá? Então, eu vou tentar mandar a foto. Quem estiver assistindo, me lembra, eu mando a foto dessa tabelinha para vocês no WhatsApp, tá? Essa regrinha aqui. Então, isso aqui é o trabalho do menor, tá? Os destaques principais do menor. Tudo bem? Então, menor, o que eu teria para falar para vocês é isso. Agora, eu preciso falar da aprendizagem. Eu preciso falar para vocês da aprendizagem. A aprendizagem não demora, não, tá? A aprendizagem eu preciso destacar alguns pontos para vocês. Então, a regra de aprendizagem também está na CLT dentro do capítulo do menor. Está no artigo 424, eu coloquei no slide aí 428, mas começa no artigo 424 e vai até o artigo 438. Não, 33. 433, não tá certo. Eu coloquei 428 a 433. É 424 a 433. É que o 428 é o artigo mais cobrado, mais importante, que traz a regra mesmo da aprendizagem. A aprendizagem, o 428 fala assim, ó, contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, então, contrato especial, ajustado por escrito, tem que ser feito por escrito, por prazo determinado. Vocês vão ver que o prazo ele é de 2 anos. E não pode ser prorrogado, só pode ser prorrogado se o aprendiz for portador de deficiência. Então, contrato de aprendizagem é um contrato especial ajustado por escrito, por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14, então o cara já tem que ter 14 completos, né? E menor de 24, então existe uma idade mínima e máxima para ser aprendiz, 14 a 24 anos. Essa é a idade da aprendizagem. Só tem uma pessoa que pode ser aprendiz com mais de 24 anos, que é o portador de deficiência, é a única exceção. O portador de deficiência é uma exceção tanto para o contrato poder prorrogar por mais de 2 anos,
fazer um novo contrato, ou para ser contratado com mais de 24 anos. Então, o portador de deficiência tem essa opção, ele faz parte de uma exceção. Tá? A regra é contrato de 2 anos por escrito, no máximo 2 anos por escrito, com aprendiz de 14 a 24 anos. 14 a 24, tá? Então, se é acima de 24, você não pode ser aprendiz mais. Maior de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica, então ele tem que estar inscrito ou no Sistema S, que é o Sistema Nacional de Formação, né, de profissionalizantes, de profissional, a gente chama de Sistema Nacional de Aprendizagem, Sistema S, ou pode estar em algumas escolas técnicas também é possível. A gente vai ver aqui, CIEE, né, o CIEE, Centro de Formação Educacional, e as escolas nacionais de aprendizagem. Então, em regra, ele tem que estar matriculado numa escola dessa. Tá? Se ele tiver... o que ele coloca aqui? Ó, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico e o aprendiz a executar com zelo, diligência e tarefas necessárias dessa formação. Então, o contrato de aprendizagem é um contrato especial, por prazo determinado, realizado como aprendiz de 14 a 24 anos, que tem que estar matriculado, inscrito num programa de aprendizagem e formação metódica. E o contrato vai ser entre o aprendiz, o sistema de aprendizagem, o SESI, SESC, SENAI, o CIE, né? E quem está contratando. Quem está contratando, né, é o que vai anotar a carteira, porque o aprendiz ele é empregado. É isso que a gente tem que entender, porque a grande diferença do aprendiz com o estagiário é que o estagiário não é empregado. Eu já comentei o estagiário com vocês em sala. O estagiário não é empregado. Tá? O estagiário tem uma lei própria, uma lei que regulamenta a relação de estágio. Ele não tem direitos trabalhistas. O aprendiz tem. O aprendiz é empregado. Então, o parágrafo 1º diz assim, no 428, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira. Então, o estagiário não tem anotação na carteira, o aprendiz tem anotação na carteira. Tá? Então, pressupõe anotação na carteira, né? E caso não haja concluído o ensino médio, tá? Matrícula e frequência, desculpa, então o aprendiz tem que ter esse contrato e além desse contrato tem que ter anotação na carteira por quem vai contratá-lo, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e aí se ele não concluir o ensino médio ele tem que estar estudando, além de estar fazendo o curso lá, profissionalizante ele tem que estar estudando, né? E inscrição, né, em programa de aprendizagem e desenvolvimento sob orientação de entidade qualificada em formação técnica e profissional metódica. Então, se ele não concluir o ensino médio, ele tem que, além de estar estudando, ele tem que estar inscrito num curso de qualificação. Então, ele está fazendo lá um curso no Sistema S, no SESI, no SENAI, no CIE, mas se ele não concluir o ensino médio, ele tem que estar estudando para concluir o ensino médio, tem que ter matrícula e frequência na escola. Tá? Se ele já concluiu o ensino médio, ele não precisa, e basta ele estar vinculado, inscrito no Sistema S ou no CIE, numa escola técnica, né? E aí que está habilitado a fornecer aprendiz, aí basta ele estar vinculado nessa escola que ele já consegue o contrato de aprendizagem com uma empresa. Agora, se ele não concluir o ensino médio, além de ele estar vinculado a uma instituição dessa, uma escola técnica ou Sistema S, né? Ele também tem que estar matriculado na escola normal, porque ele não terminou o ensino médio, tá? E tem que ter anotação na carteira, porque ele é empregado. E ele vai ter todos os direitos trabalhistas de um empregado. Ele vai ter 13º, ele vai ter férias, né? Aqui a gente vai analisar alguns direitos que são diferentes. Então, assim, ele tem direito ao salário mínimo, tá? Só que ele tem direito ao salário mínimo, ou salário mínimo hora, né? No caso, o limite de jornada dele está no artigo 432. Diz assim: a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Então, quer dizer, ele não pode trabalhar mais que 6 horas diárias. Tá? Só é possível chegar a 8 horas diárias, é o parágrafo 1º, se ele já tiver concluído o ensino fundamental, então ele já concluiu o ensino fundamental, e nesse local que ele está aprendendo, né, o ofício, também existir aulas teóricas. Aí, se tiver aprendizagem teórica, ele já tiver concluído o ensino fundamental, ele pode trabalhar até 8 horas. Se não, o limite é 6 horas e não pode ter hora extra. É diferente do menor.
Lembra que o menor ele tem duas exceções que pode prorrogar, quando é compensação e quando é força maior. O aprendiz não tem nenhuma exceção. O aprendiz, a única situação excepcional é se ele já concluiu o ensino fundamental e tem aprendizagem teórica. Não sendo essa situação, o limite dele é 6 horas. Tá? E ele vai ganhar o salário mínimo hora. Para cada hora, ele vai ganhar o equivalente a uma hora do salário mínimo. Se não tiver nenhum piso da categoria, o mínimo para cada hora dele é o salário mínimo hora. Onde está isso? No parágrafo 2º do 428. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. O parágrafo 3º vai falar para vocês do prazo, que eu já comentei, que é de 2 anos, exceto portador de deficiência. Né? O parágrafo 5º vai falar da idade, a idade máxima é 24 anos, com exceção dos portadores de deficiência. Tá? Então, basicamente, esses artigos, tá? São, o 428 tem esses destaques que eu coloquei para vocês. Tá? Então, no primeiro slide aí, eu acredito que eu tenho destacado bem. Coloquei um decreto para vocês, um decreto relativamente novo, o decreto que regulamenta a aprendizagem, está em vermelho no slide, o decreto 9.579 de 2018. Ele detalha melhor, ele fala melhor do sistema S, ele detalha melhor as regras de aprendizagem. Então, quando você for consultado na prática, estiver analisando a aprendizagem, você precisa analisar esse decreto. Tá? Esse decreto é um complemento, ele esclarece as regras de aprendizagem, então é extremamente importante para o aprendiz. Não só esses artigos, mas esse decreto também, tá? Ele é mais esclarecedor. Então, o primeiro slide tá ok, abordado com vocês, tá? O segundo slide, ele fala, o segundo slide que eu digo é o slide 54, tá? O segundo slide do aprendiz. Ele fala que o aprendiz, então, tem o direito de salário mínimo hora, né? O FGTS é de 2%, tá na Lei 8.036 de 90, a lei do FGTS, a gente sabe que a regra do FAGETS, né? Então, o aprendiz, na hora que for liberar o FAGETS dele, é 2%. O rural, o urbano, o empregado normal é 8%. O empregador tem que depositar todo mês 8% do salário, da remuneração. O aprendiz é 2%, tá bom? A jornada de trabalho eu já comentei com vocês, no artigo 438, tomar cuidado com o parágrafo 1º, que diz que se ele terminou o ensino fundamental e está tendo aprendizagem teórica, pode chegar a 8 horas, porque o limite é 6, né? Não pode ter hora extra, tá? E existe as formas de extinguir o contrato, que é o artigo 433. 433 diz assim, ó, o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, então extinguir-se no tempo, quando tiver a previsão para acabar, ou quando o aprendiz completar 24 anos. Então o limite dele é 2 anos. Então, ou vai extinguir no prazo de 2 anos, eu posso fazer por 1 ano? Posso, o limite é 2 anos. Então, ou extingue nos 2 anos, ou se ele completar 24 anos antes, extingue quando ele completar 24 anos, porque ele não pode ter mais de 24 anos no contrato de aprendizagem. Tá? E pode rescindir antecipadamente. Em que situações o contrato de aprendizagem pode acabar antecipadamente? Primeiro, quando o desempenho do aprendiz for insuficiente, ele não conseguir se adaptar ao serviço. Então pode ocorrer a rescisão antecipada. Tá? Segundo, se ele praticar alguma falta disciplinar, alguma hipótese do artigo 482, nós vamos ver isso mais para frente depois, as hipóteses de justa causa. Por exemplo, ele ficar faltando, não justificar, né? For desidioso nesse caso, deside é isso, falta, dormir no serviço, enfim, né? Ele foi insubordinado, indisciplinado, abandonar o emprego, enfim. Se ele praticar qualquer falta, furtar, né? Roubar a empresa, roubar não porque é força, mas furto. Então, se ele praticar qualquer hipótese do 482 da CLT, é falta grave e aí pode rescindir antecipadamente com ele o contrato. A ausência justificada da escola que gera perda do ano letivo, então se ele ficar faltando na escola, sendo que ele tem que estar matriculado, né, e frequentando, se ele falta, perde o ano letivo, a empresa vai rescindir com ele o contrato antes da hora, então quem o contratou vai rescindir, tá? E ele pode pedir a rescisão antecipada. Então nessas 4 situações que eu passei para vocês, é possível a rescisão antecipada. Justa causa, né, a pedido dele, falta disciplinar e desempenho insuficiente. Tá? E aí a gente só tem que ir para a parte final agora, para o último slide, para a gente encerrar. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que o artigo 429 diz que os estabelecimentos têm que ter pelo menos 5% e no máximo 15% da quantidade de empregados que exige uma profissão. Então assim, eu tenho lá 1.000 empregados na minha empresa, né? 800 empregados exigem aquelas profissões, aquelas funções desses 800 empregados, exigem formação profissional, exigem qualificação.
Então eu pego esses 800, eu tenho que ter desses 800 de 5 a 15% de aprendiz. Então eu tenho que pegar o que está aqui, ó. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de Serviço Nacional de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5 no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam informação profissional. Tá? E aí, tem que ter. Quem não precisa respeitar isso? Ele coloca aqui: o limite fixado nesse artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, não se aplica, né? Então, que tenha por objetivo a educação profissional. E também eu coloquei para vocês ali, ó, a Lei Complementar 123 de 2006, o artigo 51, está no slide de vocês, artigo 51, inciso 3º, dessa Lei Complementar 123/2006, ela diz que micro e pequenas empresas, né, empresas de pequeno porte, microempresas e empresas de pequeno porte, não precisa ter também aprendiz. Ela não precisa contratar aprendiz. Tá? Então aí seria uma exceção a esse 429, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Tá? Os estabelecimentos podem reservar 10% das vagas de aprendiz para formação profissional nas áreas de prática desportiva, então eu posso destinar 10% para prática de esporte, né? Então eu posso fazer um convênio com uma escola de futebol, ao invés de eles trabalharem dentro da minha empresa, eles podem treinar o futebol, treinar o vôlei, enfim, um esporte, tá? Então é possível fazer isso, destinar 10% desses aprendizes para essa formação de esporte desportivo, tá? Isso é um detalhe do artigo 429, parágrafo 1º-B, que eu coloquei para vocês no slide. Então, essa possibilidade de você destinar um percentual para a prática desportiva. E o 430 traz para a gente o quê? Que tem 3 entidades que podem auxiliar na formação do aprendiz, que podem treinar esse aprendiz para as empresas, que são escolas técnicas, entidades sem fins lucrativos, né, que têm assistência ao adolescente, ao menor, né, a criança e adolescente, e entidade de prática desportiva. Então, o que acontece? É possível que eu tenha uma empresa, na minha empresa eu preciso ter a cota de aprendiz, que eu não consigo ter, né, e eu não consigo preencher porque a atividade desenvolvida pela minha empresa, a atividade que o aprendiz não pode fazer, é muito perigosa, alguma coisa nesse sentido, ou eu não tenho estrutura para comportar o aprendiz. Então eu posso fazer um convênio, tá? Um convênio com alguma empresa, tá? E essa empresa, no caso, que tipo de empresa? Com uma escola técnica, com uma entidade sem fins lucrativos ou com uma entidade de prática desportiva. A ideia é que essas 3 escolas técnicas, entidades sem fins lucrativos e entidade de prática desportiva possam auxiliar na contratação desse aprendiz. Então, o 431 permite que eu possa, então, como empresário, fazer uma parceria com uma instituição filantrópica, com uma faculdade. A Unifil tem Unifil Aprendiz, né? Ou com o clube de futebol, e aí eu contrato o aprendiz, né? Quem na verdade vai contratar é o clube ou a instituição, e eu vou custear esse aprendiz. Eu vou custear esse aprendiz porque eu preciso ter a cota, mas eu não consigo desenvolver na minha empresa. Então eu vou ter que preencher de alguma maneira. Então eu vou para uma empresa conveniada, eu vou para uma empresa ou uma instituição filantrópica, uma entidade sem fins lucrativos, ou um clube de futebol, uma instituição desportiva, e vou fazer um convênio com ela e vou falar, olha, eu não consigo ter aprendiz aqui, eu preciso ter tantos aprendizes, eu vou custear esse aprendiz e você vai treiná-los e vai dar um ofício para eles, para mim. Então existe essa parceria entre as empresas e entidades sem fins lucrativos, escolas técnicas e até mesmo clubes, né, entidades de prática desportiva, onde é possível, segundo o artigo 431, especialmente as entidades sem fins lucrativos e as entidades desportivas, de práticas desportivas, elas podem então desenvolver dentro delas a atividade do aprendiz. Então eu, empresário, faço um convênio com essa entidade sem fins lucrativos ou com esse clube, né, com essa entidade desportiva, e ela vai contratar para mim o aprendiz, eu vou custear esse aprendiz e ela vai então dar o ofício para ele, ensiná-lo profissionalmente, coisa que eu não tenho condições de fazer dentro da minha empresa. Então isso explica o artigo 431 e não vai existir vínculo aí com a entidade, porque na verdade eu estou contratando, eu vou ter que anotar na carteira, eu vou ter que custear esse aprendiz. E essa empresa está intermediando isso, está me fazendo um favor, eu estou fazendo um convênio com ela, né? Então, o 431 permite essa possibilidade de convênio e retira o vínculo de emprego com
essas entidades, né? A interpretação é nesse sentido. Então veja, o que nós tínhamos para falar de menor, de aprendiz, era isso, tá? Destacar que a aprendizagem tem essa relação que envolve três pessoas, muito parecida com o estágio, mas o aprendiz ele é empregado, ele vai ser empregado de alguém, porque mesmo que eu sou uma empresa que faça um convênio com um clube de futebol para ele treinar o pessoal, ou com a Unifil lá para treinar, dar o ofício, né, a qualificação profissional, eu, empregador, tenho que registrar esse aprendiz, eu tenho que custear esse aprendiz, eu tenho que pagar esse aprendiz, porque eu tenho que preencher a minha cota, tá? Então existe essa distinção. E a gente precisa também saber o seguinte, que existe cotas, dependendo de algumas empresas, elas têm que ter cotas para portador de deficiência. Então elas têm que ter a cota do aprendiz e dependendo da quantidade de empregados que ela tem, acima acho que de 100, 200 empregados, ela tem que ter também a cota do portador de deficiência. Se eu tenho um aprendiz que tem deficiência, ele não pode entrar nas duas cotas. Ele vai ser aprendiz. Aí eu vou ter que arrumar outro portador de deficiência para entrar na cota do portador de deficiência. Então eu não posso usar o aprendiz que é portador de deficiência e colocá-lo na cota de portador e de aprendiz. Isso não pode, tá? Isso está na Lei 8.213 também de 91. Ela proíbe essa situação, tá bom? Eu coloquei para vocês aí 3 perguntas, tá? Para a gente arrematar aí, 3 perguntas. Eu queria que vocês depois, com cuidado, lessem as questões, tá? Mas a questão 1, ela traz ali, um auditor fiscal do trabalho verificou que uma empresa de grande porte não cumpria os percentuais mínimos de empregados com deficiência de aprendiz. Então é essa questão aí. Razão pela qual aplicou-se a penalidade administrativa. A empresa não se conformou com a aplicação da multa, afirmando que buscou pessoas com deficiência para que viessem entregar o seu quadro de empregados, mas não encontrou pessoas minimamente qualificadas para tal fim. Isso acontece na prática, buscar a porta de deficiência e não ter portador qualificado. Em relação aos aprendizes, sustentou que possui poucas funções que demandam informação profissional. De acordo com as regras constitucionais legais vigentes, como advogado da empresa, responda aos itens a seguir. Caso a empresa contratasse um aprendiz com deficiência, seria possível computar esse aprendiz na cota de deficientes? Não. Não poderia, está na Lei 8.213 de 91, tá? Ela não poderia usar o aprendiz na cota do portador de deficiência. Então é isso que eu queria chamar atenção para vocês, né? Que isso aqui não é possível, foi uma pergunta de OAB, tá? A questão 2, ela fala que Marcília e Jonas foram contratados como aprendizes de marceneiro na sociedade empresária, pelo período de 2 anos, sendo cumpridas todas as formalidades legais. Ambos revelaram bom desempenho nas tarefas e aprenderam a técnica necessária para serem futuros marceneiros. Porém, por diversas vezes e de forma injustificada, Jonas não compareceu à escola e, em função disso, acabou reprovado. Então, Jonas, eu posso ter a rescisão com ele antecipada, que é o artigo 433. Você vai olhar ali, eu acho que é o inciso 4º ali, né, 3º, do 433, eu posso com ele rescindir injustificadamente, rescindir antecipadamente. Por quê? Porque ele perdeu o ano letivo. Tá? Já Marcília, nos 30 dias anteriores ao término do seu contrato, engravidou e deu ciência disso ao empregador. Então, quer dizer, ela é um contrato de aprendizagem, um contrato por prazo determinado, e é possível, nesse caso, ela adquirir estabilidade gestante, tá? Ela não pode ser mandada embora. Então, a letra A pergunta, ao término do contrato de aprendizagem, Marcília poderá ser afastada? Não, ela vai ser estável. Porque por mais que é um contrato prazo determinado, ela tem estabilidade, tá? Ela não pode ser afastada. É a súmula 244, item 3 do TST. Tá? Inciso 3º do TST. Súmula 244, inciso 3º do TST. O objetivo aqui é só saber as respostas, né? Preocupar com a fundamentação legal. Quero mostrar para vocês que caem. Como repercute no contrato de Jonas a perda do ano letivo? Pode rescindir antecipadamente com ele, o artigo 433, inciso 3º da CLT. Tá? Então, só para mostrar para vocês que esse tema cai com frequência. São 2 questões de OAB. Tem uma terceira, Raquel Infante. Raquel Infante não é o sobrenome dela, não. Ele fala Raquel Infante, ele quer dizer que ela é infante. Tá? Nasceu em 5 de maio de 95 e foi admitida na empresa Asa Branca Refinaria, em 13 de maio de 2011. Lá permanecendo por 4 meses, sendo dispensada em 13 de setembro de 2011. Então, quer dizer, de 95 a 2011, em 2011 ela já tinha 16 anos, né? 5 de maio de 95, quando ela foi contratada em 13 de maio de 2011, ela já tinha 16 anos. Então, ela podia ser contratada. Tá? Em razão de direitos a quem tem de fazer jus,
e que não foram pagos, Raquel ajuizou reclamação trabalhista em 20 de setembro de 2013. Então ela ajuizou a ação 2 anos depois da extinção do contrato. Mas olha só, ela em 13 de maio de 2011, ela tinha acabado de completar 18 anos. Ela foi mandada embora em 13 de setembro de 2011. Então ela estava ainda com 16 anos. E ela entrou na justiça em 20 de dezembro de 2013, ou seja, 2 anos depois da extinção. Mais de 2 anos. Mas para ela, como ela é menor, a prescrição não corre. Lembra que nós falamos que a prescrição não corre? Se a prescrição não corre, nesse período que ela é menor, a prescrição só começaria a contar para ela a partir do momento que ela completou 18 anos. A prescrição só começaria a contar para ela a partir de 5 de maio de 2013. Então, só em 5 de maio de 2013 que começaria a contar os 2 anos. Então, ela teria até 2015 para reclamar. E ela reclamou em 2013. Ou seja, quando ela reclamou em 2013, ela está dentro do prazo prescricional. Por quê? Porque por mais que passou os 2 anos da extinção, essa pegadinha da prova, quem não percebe aqui que ela é menor, vai falar, está prescrito, porque se terminou em 13 de setembro de 2011, 13 de setembro de 2013 acabou com a prescrição, já encerrou. E ela foi reclamar em 20 de dezembro de 2013, então já passou 2 anos da extinção. Só que esses 2 anos, lembra, só começa a contar quando ela completa a maioridade, os 18. Então ela teria até 2015, porque ela ia completar os 18 anos em março de 2013. Então tá dentro. E a pergunta é essa: ó. Analise se ocorreu prescrição total na hipótese. A letra A. Não ocorreu prescrição total, porque ela é menor, é o artigo 440, não corre prescrição para menor. Só que ele deu mais um detalhe ainda. Ele colocou aqui na letra B o seguinte: analise se Raquel poderia ser designada para trabalhar em jornada noturna. Não pode. O artigo 404, lembra que nós vimos? Impede o trabalho noturno. Então ela não poderia trabalhar à noite. Então veja, são 3 perguntas que, se você olhar com cuidado, reflete bem a nossa aula. Perguntas que caíram na segunda fase da OAB. Então são perguntas que o tempo todo você tem que estar atento. É um tema extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio tenha dado certo, né? Acho que eu extrapolei até os limites que eles estão sugerindo para a gente, mas acho que ficou uma aula bem completa, uma aula que vocês, se tiverem qualquer dúvida, manda no WhatsApp para mim. Beleza? Até mais. Obrigado.